close till I get up. Time is barely. Olá! Hoje a nossa aula é sobre números primos. Quando nós vamos para a escola, lá pelo 5º ano do ensino fundamental, nós começamos a estudar os números primos. Mas muitas vezes ele acaba se tornando desinteressante porque nós não sabemos para que servem os números primos. Então é muito importante você saber por que estudar os números primos, para que eles servem. E os números primos, eles são estudados desde antes de Cristo. Nós utilizamos a matemática há muitos milênios de anos. Ela sempre esteve presente em nossas vidas, no nosso dia a dia. A matemática, nós usamos elas praticamente todos os dias e em quase todos os momentos. Quando nós acordamos, nós olhamos para o relógio e nós vemos os números. Números é matemática. E os números primos, eles foram criados porque, matematicamente falando, os números são infinitos. Nós não conseguimos delimitar a quantidade de números. Eles vão para os milhões, bilhões, trilhões e é infinitamente. Quando nós vamos utilizar uma compra e que nós recebemos um boleto para pagar, naquele boleto tem vários risquinhos que nós chamamos código de barra. Esse código de barra, ele é uma mensagem criptografada. E essa mensagem criptografada, ela é criada com os números primos. Os números primos, eles servem para identificar um código, uma senha, e que você utiliza milhões, centenas de milhões de números. Então, por exemplo, quando você vai utilizar o WhatsApp Web, lá no teu WhatsApp Web tem o que nós chamamos de criptografia. Você sempre vai ler lá no teu WhatsApp Web, por exemplo, você vai ver essa mensagem aqui, quando você clica no seu computador, na WhatsApp Web. Esta mensagem é criptografada, ela é salva por uma criptografia. Isto aqui é uma criptografia. Essa criptografia, essa imagem aqui, cada um tem a sua imagem. É uma senha de acesso. E esta senha de acesso, ela é criada por números primos. Nós, no dia a dia, nós não somos matemáticos, então nós não fazemos mensagens codificadas, mas nós aprendemos a partir do 5º ano o que é um número primo e como identificar o número primo. Um outro exemplo para vocês verem que o número primo está presente no dia a dia é o cadeado. Quem já conhece um cadeado que ele é codificado por uma senha de números, uma combinação de números? Então, essa combinação de números, ela é criada por uma criptografia. E para fazer essa criptografia com centenas de milhões de números, também os matemáticos utilizam os números primos. Quando você vai no banco pagar a sua conta, vamos supor lá você comprou uma bicicleta pela internet e você recebeu um boleto para pagar. Nesse boleto vem esse monte de risquinho aqui, que quando você coloca no identificador lá do caixa eletrônico do banco, ele vai aparecer certinho qual empresa você vai pagar, qual o valor e o dia do vencimento. Então, esses risquinhos aqui, chamado código de barras, eles foram criados por números primos. Lembrando para vocês que esta criação de código de barras, de criptografia para identificar uma senha de cadeado, não é uma pessoa como eu, como você, que consegue criar.
São estudiosos da matemática que conseguem fazer estes números. No ano de 297 a 195 a.C., teve um grego chamado Eratóstenes. Esse grego, Eratóstenes, ele nasceu em Cirene, na Grécia, por volta do ano de 297 a.C. Não sei exatamente a data, mas foi mais ou menos 297 a 300 anos de Cristo que ele nasceu. E esse grego aqui, chamado Eratóstenes, ele era um matemático. Veja só, desde antes de Cristo já tinha pessoas que estudavam a matemática. E ele criou um método para descobrir quais eram os números primos abaixo de 100. E esse método ficou chamado como crivo de Eratóstenes. Este foi o nome dado para este método que Eratóstenes criou para descobrir os números primos abaixo de 100. Quando você vai identificar os números primos, você utiliza a tabuada, a multiplicação. É sempre a multiplicação, porque números primos, eles são aqueles números que eles só se dividem por um e por ele mesmo. Eles não se dividem por outros números. E os números primos são todos números ímpares, exceto o número 2. O único número primo que é par é o número 2. Mas, usando o crivo de Eratóstenes, você não precisa fazer uma tabuada imensa, por exemplo, tabuada do 100. Você apenas elimina os números. Você vai eliminando, por exemplo, você começa eliminando os números, os múltiplos de 2 maiores que 2. Então, você utiliza a tabuada, você elimina 2 vezes 2 é 4, correto? Mas você vai eliminar os números múltiplos de 2 maiores que 2. Então, você vem aqui na tabela do crivo de Eratóstenes e você elimina toda a tabuada do 2 que for maior que 2. Então, você vai eliminar 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 e 100. Pronto, agora você já eliminou todos os múltiplos de 2 maiores que 2. Agora, você elimina todos os múltiplos de 3 maiores que 3. Em alguns casos aqui, já vai estar eliminado. Você vai eliminar todos os números que tem na tabuada do 3. Mas lembrando que alguns já foram eliminados. Então, você vai fazer a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. O 3 você não elimina, porque tem que ser maior que 3. 3 vezes 2 é 6, mas o 6 já foi eliminado.
Então, você não elimina. Aí, 3 vezes 3 é 9. Então, você elimina o 9. E assim por diante. Você vai eliminando todos os múltiplos de 3 maiores que 3, lembrando que alguns já eliminaram. Então, o 9, aí 3 vezes 4 é 12, mas o 12 já foi eliminado. 3 vezes 5 é 15, elimina o 15. E assim por diante. Você vai eliminando os múltiplos de 3 maiores que 3, até chegar no último múltiplo de 3 que tem nesta tabela, que é chamada de crivo de Eratóstenes. Pronto, eliminamos todos os múltiplos de 3 maiores que 3. Agora, aqui nessa tabela do crivo de Eratóstenes, você vai eliminar todos os múltiplos de 5 maiores que 5. Então, 5 vezes 1 é 5. Você não vai eliminar o 5, porque é para eliminar os números da tabuada do 5 maiores que o 5. Então, 5 vezes 2 é 10, mas o 10 já foi eliminado. 5 vezes 3 é 15, mas o 15 já foi eliminado. 5 vezes 4 é 20, mas o 20 já foi eliminado. 5 vezes 5 é 25, então você elimina o 25. Aí você vai eliminando todos os múltiplos de 5 maiores que 5, até chegar no último número. Eliminamos todos. Agora, nós eliminamos aqui na tabela do crivo de Eratóstenes todos os múltiplos de 7 maiores que 7. Tudo que você encontrar na tabuada do 7, que tiver aqui, maior que 7. Lembrando que alguns já foram eliminados. Então, 7 vezes 1 é 7. Mas o 7 você não vai eliminar, porque tem que eliminar os maiores que 7. 7 vezes 2 é 14. 14 já foi eliminado. 7 vezes 3 é 21. 21 já foi eliminado. 7 vezes 4 é 28. 28 já foi eliminado. 7 vezes 5 é 35. 35 foi eliminado. Então, você vai procurar agora o próximo número para eliminar. Daí você quer o 49. 7 vezes 7, 49. E daí você vai eliminando todos os múltiplos de 7 maiores que 7. Esses números que sobraram na tabela do crivo de Eratóstenes, todos estes números são os números primos menores que 100. Então, vejamos. O que sobrou? Sobrou o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, esses números são os números primos. Viu que maneira fácil de descobrir os números primos sem fazer aquela imensidão de tabuada? Vem com a professora Maristela, descomplica que aprende!